Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E é isso aí, galera. O Vasco vai enfrentar nada mais nada menos que o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, nona rodada, no dia da mentira, no dia 1º de abril. E o Vasco, será que vai com força total para esse confronto? Será que a galera vai conseguir chegar, né, dos amistosos aí das suas seleções para poder estar inteiro e jogar, né, representando aí a Cruz de Malta e os Gigantes da Colina em campo, mas, né, sabemos que o Renato Gaúcho já deixou bem claro que a prioridade dele nesses 3 campeonatos que temos, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão, a prioridade para ele é o Brasileirão. Então, ele vai com força total no Brasileirão. Mas temos aí também a Sul-Americana, galera. Né? Vamos enfrentar no dia 7 aí, Barracas Central, né, pela Sul-Americana, às 7 horas da noite. Mas daqui a pouco nós vamos falar desse confronto. O importante é que agora é entender esse confronto contra o Curitiba. O Curitiba que vem, né, bem no campeonato, cara, vem direitinho, tá jogando, né, o fino da bola ali, tá em 7º lugar na tabela do Brasileirão, com 13 pontos, e o Vasco está em 9º lugar, com 11 pontos. Então, tem tudo para ser um confronto direto para poder estar subindo na tabela. Então, vai ser um jogão de bola. Ambos vão se pegar dentro de campo porque vão querer os 3 pontos, então vai ser trocação franca, galera. Então é muito importante a gente estar atento a esse jogo, porque precisamos aí somar esses 3 pontinhos, né? Vamos a 14 pontos, se ganharmos vamos a 14 pontos, vamos passar aí o Curitiba e passar alguma galera. Então é muito importante somar esses 3 pontos no início, porque depois vamos parar, né, para poder estar assistindo aí a Copa do Mundo, e aí, né, o Renato Gaúcho já deixou bem claro aí que nesse período é necessário mais contratações pontuais para que possamos ter um time qualificado para poder estar jogando as 3 competições. Ele já deixou bem claro que a prioridade é o Brasileirão por conta do rebaixamento. Então, realmente, eu concordo com ele. Temos aí o rebaixamento, então não podemos priorizar algo que também não temos certeza se iremos ganhar. Né? Cometemos o erro em 2025 de priorizar a Sul-Americana, acabou que fomos eliminados na Sul-Americana e ficamos brigando para não cair no Brasileirão. Então, realmente, eu consigo entender essa dinâmica, né? Essa parte que o Renato Gaúcho está falando em priorizar o Brasileirão para que possamos, né, não estar passando por nenhum perrengue no Brasileirão. Agora, a situação é o seguinte, cara. Vamos ter no dia 1º de abril o confronto contra o Curitiba. No dia 4 vamos ter o confronto contra o Botafogo, um clássico pesadíssimo, porque sabemos que, né, clássico, né, não se joga, clássico se ganha. Então vamos para cima do Botafogo no dia 4 e no dia 7 vamos ter a Sul-Americana. Calendário apertadíssimo. É por isso que temos que ter 2 times, porque sabemos que 3 competições é muito puxado, né? E a pessoa que só tem, né, o clube que só tem um time, ela acaba sentindo o peso dessas 3 competições que são importantíssimas para estarmos jogando, galera. Agora, vamos se ligar a respeito das estatísticas do Vasco da Gama. Vou estar lendo para vocês aqui, né, as estatísticas do Vasco da Gama, que é a seguinte: o Vasco ele tem a segunda média de dribles certos, que é o jogador Andrés Gomes. O Andrés Gomes, cara, ele é o segundo jogador. Tá aqui, Andrés Gomes é o segundo jogador com mais dribles certos no Campeonato Brasileiro. Então tá aí uma situação aí boa para o Vasco da Gama, né? Agora vamos lá. O Vasco se destaca em estatística de troca de passes no Brasileirão. Distribuição dos passes, em qual parte do campo cada time troca os seus passes, no campo de defesa ou no campo de ataque. Então tá aí. Então a estatística foi em cima do campo, né? Quando o time ele troca passe no campo de defesa e quando ele troca passe no time, né, no ataque do adversário, né? Então tá aqui, ó. O Internacional é a equipe que proporcionalmente mais troca passes no campo do adversário, com média de cerca de 59,8%. Então, o Internacional é um time que ele propõe um ataque. Então, ele fica muito no campo do adversário ali atacando, trocando passe. Já o Curitiba é a equipe que proporcionalmente menos troca passes no campo do adversário. Apenas 41,7% dos passes do Coxa são no campo do oponente. Então, significa que o Curitiba ele propõe um contra-ataque. Então ele troca muito de passe ali no campo dele mesmo ali, né, na defesa, para propor um contra-ataque
e propor ali, né, uma jogada ofensiva para poder pegar o adversário de surpresa. Então isso é até bom a gente entender, cara, a respeito, né? Com certeza o Renato Gaúcho já está ciente disso, sabe que o Curitiba troca muito passe ali no campo defensivo, ele trabalha muito essa bola ali atrás para poder surpreender, né, o adversário aí com uma bola de repente esticada, né, aquele último toque. Então o Vasco tem que se ligar nisso para não ser pego de surpresa, galera. E falando, né, de surpresa, falando para não ser pego de surpresa, né, a Copa, né, o campeão da Copa Sul-Americana receberá 20 milhões de dólares, cerca de 105 milhões de reais na cotação atual. Então é uma premiação muito boa aí para nós vascaínos que precisamos estar fazendo, né, dinheiro no caixa. Temos aí agora também a venda aí da SAF. Se tudo correr bem, né, e o Marcos Lamarck fechar essa SAF do Vasco da Gama aí com a gestão do Pedrinho, possa ser que no meio do ano, né, já venhamos ter contratações pontuais para a prateleira A, se vier a SAF. Se não vier a SAF, o Pedrinho já falou que irá a campo contratar porque sabe que o time precisa, porém as contratações vão ser as mesmas, né? Mesmo modus operandi. Vai lá, né, procura ver os jogadores, principalmente jogadores com potenciais de vendas, com 23, 22 anos, entendeu? Já com a SAF, eles também não prometeram contratações também milionárias, mas irá poder dar uma melhorada ou até mesmo brigar por algumas contratações, como o Vasco vira e mexe tem tido aí. Às vezes o Vasco entra numa disputa por um jogador e acaba perdendo por não ter ali o valor para poder estar pagando, né, aquilo que o time está pedindo ou até mesmo cobrir uma grande oferta. Então, vamos torcer para que tudo dê certo e para que o Vasco, né, consiga aí, né, ser vendido da SAF. Agora, vamos ter um duelo de SAF. Para vocês que não sabem, o Curitiba também é uma SAF, né, assim como o Vasco da Gama, só que o Curitiba está passando por uma situação na tua SAF. Eu vou estar lendo aqui para vocês entenderem. Cara, SAF no Brasil, todo mundo já estava falando a respeito disso, que SAF no Brasil não é simplesmente como na Europa. A gente costuma viajar para fora, né, cara? Principalmente aí os líderes, os governantes, as pessoas costumam viajar lá para fora, ver o que funciona lá fora e traz aqui para dentro. Só que aqui para dentro as coisas não funcionam como funciona na Europa, como funciona nos países de primeiro mundo. E a SAF é uma dessas coisas que não tem funcionado corretamente aqui dentro. O Botafogo aí passou por um sufoco aí com o John Textor. Agora, o Curitiba também está passando aí por um sufoco aí, né? Vou estar lendo para vocês aqui, para vocês entenderem a situação. Informação. Esse é o clima da torcida do Coxa contra a SAF do clube, antes do jogo contra o Vasco, né? Tá aqui, ó, fora, Lucas, vou deixar aí a imagem para vocês entenderem, né? Torcida cobra diretor de futebol e CEO da SAF por reforços e transparência. Mesmo o clube estando em sétimo no Brasileirão e sendo o melhor visitante, a torcida continua, né, forçando a barra e pedindo aí uma transparência e pedindo, né, mais contratações aí pontuais para que o Curitiba continue se mantendo na parte de cima do Brasileirão e não venha correr o risco de rebaixamento e possa também estar brigando aí pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana, não sei, né, se eles estão na Sul-Americana ou se eles estão na Libertadores, mas creio que deva ser isso. Então, cara, a torcida está certa, tem que cobrar, tem que brigar, né, tem que ficar em cima, é o que eu falo. Muitas das vezes a torcida do Vascaíno, ela apoia muito dentro de campo, ela vai aos estádios, faz tudo, mas na hora de cobrar, de ficar atento àquilo que está acontecendo, né, dentro do Vasco da Gama, principalmente, né, com a SAF, com as coisas, né, que está acontecendo, a torcida vascaína deixa de lado. Muitas das vezes eu posto conteúdo a respeito falando de SAF, cara, na moral, as visualizações é baixíssimas. Quando a gente posta alguma coisa falando de futebol dentro de campo, a visualização vai lá em cima. Então você vê o interesse da torcida. Quando se passa para a parte burocrática, a torcida não quer saber. E quando passa para a parte do futebol, todo mundo quer abraçar a causa, todo mundo quer ficar ciente do que está acontecendo. E eu acho interessante nós ficarmos cientes de tudo, tanto dentro das quatro linhas como fora das quatro linhas, para a gente ficar ciente do que estão fazendo com o Vasco da Gama. Estamos há 20 anos numa situação medíocre por conta dessas atitudes de torcedores que não querem saber quem senta na cadeira, o que estão fazendo, como está sendo vendido, aonde vai ser vendido, quem vai comprar, quem deixa de comprar. E aí o Vasco ficou à mercê da vagabundagem e hoje nós estamos pagando o preço. Mas, graças a Deus, o Pedrinho sentou na cadeira, está fazendo a diferença, está conseguindo tirar o Vasco desse lamaçal e estamos começando a ver coisas boas dentro dos Gigantes da Colina. Então é isso, galera. Não vou me delongar.
Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Valeu!